Bom, gente, nós estamos no primeiro capítulo ainda dos Missionários da Luz, o capítulo que tem o psicógrafo, né? Nós estamos naquela reunião mediúnica ainda, e o André Luiz está aprendendo a respeito dos mecanismos da mediunidade, do que faz parte dos procedimentos espirituais, né, para que ele entenda como funciona uma reunião mediúnica, como funciona a comunicação, né, e os ascendentes morais do processo mediúnico, né. Então nós estamos naquela fase de preparação em que eles estão observando alguns médiums, e em especial um determinado médium, que é o único que vai dar passividade, que é o único que vai dar uma mensagem psicografada, né. Estava admirado. Essa letra, o tamanho de letra assim fica bom? Ou está muito pequeno? Tá? Vamos lá. Estava admirado. O André Luiz estava admirado, né? Aí o Alexandre fala assim: acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar em estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Quer dizer, a mediunidade, o estado receptivo não se improvisa. É fruto de uma preparação, de um ajustamento orgânico, mental, emocional, né? No exercício mediúnico, de qualquer modalidade, a epífise ou pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera. Quer dizer, então a pineal, ou a epífise, né, que ela fica no centro, um pouquinho para trás, ali nós vimos no cérebro uns dias atrás, ela é uma anteninha. É uma anteninha. Que na verdade é uma antena emissora e receptora ao mesmo tempo. O André Luiz fala que ela é a glândula da vida mental. É a glândula mais importante do nosso corpo, embora ela seja um pouco desconhecida ainda nas suas funções para a medicina, né? Então, desempenha o papel mais importante na mediunidade. Então, aquela flor o lótus de 1000 pétalas que os hindus falam, né? O André Luiz fala, não sei se nesse livro ou em outros livros, ele fala que no momento da percepção mediúnica, é como se ele estivesse diante daquele lótus de 1000 pétalas. Por quê? Porque as irradiações suaves da epífise, né, como que se abre, como se fosse uma flor com 1000 pétalas assim, de energias, né, como se fosse uma parabólica ali. Então intensifica o poder de emissão e recepção dos raios, né? Quer dizer, ela intensifica esse poder de emissão e recepção, peculiares à nossa esfera, a esfera dos espíritos, né? É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, é na epífise que está o terceiro olho, o sexto sentido, né? Por que a gente fala em sexto sentido, né? Por causa da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição. São os 5 sentidos, né? O sexto sentido seria a mediunidade. A faculdade de percebermos os espíritos, né? E de trocarmos sensações e informações com o plano espiritual. Então a epífise ela seria a ponte, né? Seria a anteninha que permite com que a gente faça essa comunhão. Mas na maioria dos homens, na maioria das pessoas, essa potência ela está adormecida. Né? Por quê? Até por uma questão energética. Né? Nós temos os centros energéticos no nosso corpo espiritual. Quando nós gastamos toda a força que nós temos com sexo e alimentação, ou seja, no nível mais baixo, boa parte daquela energia que poderia ser utilizada na sublimação, na transcendência, ela não tem excedente de energia.
Porque nós gastamos tudo, ou boa parte das energias, através das correntes mais baixas da vida, né? Ou através da satisfação das necessidades mais básicas, né? Por isso é que nós vamos ver no decorrer do estudo a necessidade de alguma sublimação dessa energia. Inclusive o Alexandre, ele fala, né, o instrutor do André Luiz, ele fala que ninguém vai conseguir o domínio das suas faculdades mediúnicas sem uma certa contenção sexual. Então ele deixa claro, nós vamos chegar nesse ponto. Não quer dizer não ter relacionamento sexual, quer dizer uma certa contenção. Administrar com mais equilíbrio as forças, né? Porque muitas vezes a gente gasta tudo com alimentação e sexo. Né? Nós estamos falando assim em termos da humanidade, né? Em geral. Então, nós precisamos de um certo excedente de energia para sublimar, né? Para gastar com os sentimentos, com a palavra elevada, com as criações mentais superiores, né? Com a conexão com o alto. Nós precisamos de um certo excedente de energia. Senão ela fica lá embrionária. Ela não é ativada. Né? Ela fica lá dormente, a nossa glândula pineal. Qualquer dúvida aí, vocês dão um break aí, tá? Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa mediúnica, né? Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, né? Então eles estão notando, eu peguei uma imagem lá que a gente não tem imagem do perispírito, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que pegar o que a gente tem na mão, né? Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Todo centro glandular. A gente viu, né, na semana passada as glândulas, né, a pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, as suprarrenais, que são as que ficam acima dos rins, né, são suprarrenais ou adrenais, porque elas produzem adrenalina, né, e os testículos ou ovários, no caso das mulheres, né. Então as glândulas são potências elétricas. Inclusive cada chakra, cada centro energético do perispírito que nós temos, ele é associado a uma glândula específica. E é associado a um plexo nervoso também. Então, perto de e associado a cada chakra que nós temos, existe uma ramificação nervosa, existe um plexo nervoso. E existe uma glândula específica associada. Né? Por exemplo, aqui no chakra coronário a gente tem a pineal associada a esse chakra. Aqui no chakra cerebral nós temos a hipófise associada. Aqui no chakra laríngeo nós temos a tireoide. No chakra cardíaco nós temos o timo, né? Depois o pâncreas, né? E os demais. Fala, Inês, você ia perguntar alguma coisa? Superar os instintos, né, Inês? É uma luta. É aí que está o problema, né? É superar os instintos, porque nós temos necessidades básicas, mas a gente leva muito longe essas necessidades básicas, né? Então, o nosso crescimento espiritual, ele vai se dando devido a uma canalização daqueles excessos que nós gastávamos só na satisfação dos instintos, a gente começa a aplicar de outras formas, né? É a mesma energia vital. É a mesma energia vital que a gente gasta. Só que hora a gente gasta com a digestão, hora a gente gasta com sexo, hora gasta com, por exemplo, desequilíbrios emocionais. Os espíritos falam que para a gente trabalhar com as energias espirituais, nós temos que nos equilibrar emocionalmente. Porque senão a gente fica soltando raios através da ira, da cólera, da aflição. A gente fica manifestando, gastando energias preciosas, né, através do desequilíbrio do sentimento. Né? Tem muitos fatores que tentam, né, que atravessam a nossa vida e tentam nos desestabilizar. Mas aí que está a nossa sabedoria, né, Inês? E a gente aprender a administrar, porque isso é para todo mundo. Isso acontece com todo mundo, né? E não obstante, nós temos que aprender a lidar com isso, né? E aprender a administrar a nossa energia com o cuidado necessário, né?
Isso é um dever que todos nós temos. Não adianta, né? A gente tem que aprender a conviver com grupos e pessoas e transitar profissionalmente, afetivamente, e ainda assim aprendermos a canalizar positivamente as energias, né? Não, ficar livre não, né, Fernando? Nós precisamos deles, né? Nós vamos precisar ter a parte sexual, ter a parte alimentar, ter o instinto de conservação de modo geral, então nem adianta a gente se livrar deles. A questão é aprendermos a usar, né? A questão é aprendermos a usar com equilíbrio, com respeito às funções. Nós vamos tratar especificamente dessa questão, né? Em alguns capítulos nós vamos entrar detalhadamente nessa questão, né? Mas é mais aprender a usar, né? Geralmente a gente quer jogar a criança junto com a água do banho, né? E uma das primeiras coisas é a gente aprender, a criança a gente fica, a água do banho a gente joga fora, né? Ou seja, a gente quer se desvencilhar das coisas porque nós não sabemos usá-las. Mas o objetivo não é nos desvencilharmos. Tem muitas pessoas que falam, eu também não quero mais nada, não quero não sei o quê. Calma. Porque não deu certo uma coisa, porque você ainda não aprendeu a usar direito, não significa que não possa aprender a usar, né? Eu acho que é uma questão só de aprendizado, né? Então vamos lá. Reconheci que de fato a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea, em geral, o orientador prosseguiu, né? Quer dizer, a luz, o intermediário estava ali prestes a receber a mensagem, né? E a luz da pineal começou a aumentar. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. É uma comparação que ele faz, né, o Alexandre. Que nós estamos aqui, estamos nos beneficiando de uma porção de procedimentos que os espíritos estão fazendo. Desde que a gente chegou, antes da gente vir para cá, eles já estão cuidando de nós, do nosso corpo, das emoções. Nós estamos recebendo cuidados, é que a gente não vê, né? Mas nós estamos sob o cuidado de uma porção de espíritos. Quando a gente vai tomar passe, né? E é como as crianças que não conhecem o custo da vida, né? O sacrifício dos pais. Então, às vezes, a gente age, até às vezes a gente senta aqui, vai assistir palestra e tal, e fica com o pensamento vagando. A gente não sabe a importância, muitas vezes, da concentração, do aproveitamento dos recursos que os espíritos nos trazem, né? Porque eles ficam horas e horas antes da reunião, mesmo a reunião pública, né? Eles ficam desde muitas horas antes preparando o ambiente. E preparando todos nós para aproveitarmos bem, né? É verdade. Não é todo mundo que consegue vir aqui. Tá? Porque nem todo mundo consegue se equilibrar com a vibração da casa. Tá? Nem todo mundo consegue. Tem pessoas que chegam aqui e não conseguem se equilibrar com a vibração positiva da casa. Né? Às vezes alguém vem conhecer, não gostei. Então, é uma questão de gosto, né? E enquanto os nossos gostos ainda, a gente acaba gostando de outros ambientes, às vezes mais animados, tá, né? Mais agitados, a gente está falando do nosso nível de identificação com as coisas do espírito ou com as coisas da matéria. Talvez uma outra pessoa gostaria mais de um baile funk, vamos dizer assim, né? Mas a gente já não se identifica tanto, né, com esse ambiente. A gente se identifica. Então a gente vem aqui e se sente extasiado, né? A gente vem aqui e sente essa vibração de paz, de harmonia. Alguém poderia entrar aqui e sentir uma chatice. Ixi, aquele cara falando aí na frente, né? Não me senti bem lá dentro, né? Então, é uma questão de identidade, né? De identificação de vibrações, né? Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Quer ver, desde muito tempo, muitas horas, os espíritos já estão trabalhando conosco
né? No caso do médium, ou dos médiums especificamente, né? Para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Pensamentos de quem? Nosso mesmo. Olha só o cuidado que eles têm com a gente. Para que os nossos pensamentos grosseiros não pesem no nosso íntimo e atrapalhem a nossa produção mediúnica, ou o nosso aproveitamento aqui no centro, por exemplo, né? Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano, né? Quer dizer, antes de sentar ali, já foi assistido por vários operadores, vários espíritos amigos, né? Que nós temos uma célula nervosa, é uma parte muito importante isso aqui, viu, gente? Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de Nísel, necessário aos processos da inteligência. Então, olha só, o Alexandre, o instrutor do André Luiz, ele fala da importância dessa região, dessa parte aqui, ó. Sabe essa pigmentação aqui? São os corpúsculos de Nísel. O André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que são fatores de fixação, que ele chama, imprescindíveis à memória e aos processos da inteligência em geral. É o que o Alexandre fala também, né? Necessários processos de inteligência. Então, as células nervosas, essa célula aqui, ela constitui o nosso sistema nervoso, tá? As células nervosas, elas doam parte, eu expliquei para vocês, né? Doa parte do plasma celular, aqui, ó, dessa região aqui, parte do plasma celular, ela exterioriza, nós chamamos de ectoplasma, ou seja, aquela parte do plasma que é exteriorizada, né? Esse ectoplasma é a energia mediúnica. Então, olha só, do sistema nervoso, que é onde nós processamos ali os pensamentos e tudo mais. Olha a responsabilidade do uso da mediunidade, né? E o cuidado que os espíritos têm em abastecer de energias necessárias as células nervosas, de modo que não haja perdas lamentáveis do tigroide, ou corpúsculo de Nísel, né? Por quê? Porque se nós malbaratamos, se nós tratamos com irresponsabilidade a mediunidade, nós podemos ter essas perdas lamentáveis do tigroide, né? E aí nós podemos começar a ter dificuldades de memória, de discernimento, de raciocínio, tá? Tem alguns efeitos colaterais. Então, até o número de vezes na semana que se trabalha com a mediunidade, é preciso cuidado, é preciso prudência, tá? Porque por mais que os espíritos nos ajudem e nos supram de energias, nós temos que ser responsáveis, né? Se a gente começa a abusar, nós podemos ter um estresse mental, né? Podemos abrir espaço para desajustes do sistema nervoso, tá? Isso é algo muito grave, porque nós podemos levar muito tempo para voltar ao nível de equilíbrio do sistema nervoso. Vocês vejam, por exemplo, quando a gente vai ficando mal emocionalmente, nós mudamos o funcionamento do sistema nervoso. Algumas substâncias começam a ter de mais, outras de menos. Aí o que a gente precisa? Nós precisamos de remédios psicotrópicos, né, que agem no sistema nervoso no sentido de equilibrar. Né? Por isso que quando a gente está com depressão, com pânico, com transtorno bipolar, usa-se de determinadas medicações. E olha, às vezes leva tempo, leva anos até. Quem trabalha nessa área sabe que às vezes leva anos para voltar ao equilíbrio necessário, né? Então é preciso muita prudência com relação ao exercício da mediunidade, que é maravilhoso. O exercício é maravilhoso, extremamente útil, válido, mas que não dispensa o nosso discernimento, né? Senão a gente acaba forçando demais a situação, né?
O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, né? E o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Olha, para que não se comprometa a saúde, quer dizer que poderia haver comprometimentos da saúde no intercâmbio mediúnico, né? Então, é uma atividade que tem que ser feita com prudência, com cautela, né, com conhecimento e com equilíbrio, porque senão pode haver realmente comprometimento da saúde, né? Só que os espíritos amigos, eles nos cercam de todos os cuidados, né, de modo a sanar certas lacunas, certas deficiências nossas. É lógico, eles sabem das nossas dificuldades, às vezes da nossa indisciplina, né? Só que eles também não ficam mantendo a nossa indisciplina, né? Eles não ficam favorecendo a nossa indisciplina, né? Então eles não vão sempre fazer por nós o que é o nosso dever, embora eles nos cuidem com muito carinho, né? Aqui nós temos o vago, foi defendido, o nervo vago, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. O nervo vago é esse que tem relação aqui com... Aqui, ó. O nervo vago, né? Ele influencia essa região aqui, ó. Os intestinos. Acho que até o Alex pode falar melhor, né, Alex? Alex é médico, né? Pode explicar melhor pra gente aqui. Mas, ó, é a inervação que influencia essa região aqui, tá? Então, eles cuidaram do nervo vago, aplicaram recursos energéticos ali, para cuidar das vísceras, para que não haja choque nas vísceras, um mau funcionamento, né? Olha o cuidado, né? A delicadeza dos espíritos amigos, né? Aqui é a parte glandular, né? As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia, para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Pode haver uma eventualidade, um espírito comunicante, né, que exija um pouco mais de energia do sistema nervoso, então eles já aplicaram uma energia extra aqui nas suprarrenais, que ficam acima dos rins, né, para que ela produza eventualmente adrenalina. Se precisar lançar adrenalina na corrente sanguínea, ela está pronta ali e dá-lhe adrenalina, né? Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado, né? Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Os centros energéticos do perispírito estavam irradiando tanto que parecia que nem estava na matéria mais. Parecia que estava desencarnado ali, né? Não estava, mas era a luz que estava irradiando, né? Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem, imortal, filho do Deus eterno. Quer dizer, eles estavam observando, e aquela visão de raio-x do André Luiz não estava observando agora o sistema ósseo, as proteínas, os músculos, os órgãos, não era isso que ele estava observando. Ele estava observando o corpo espiritual, né? O corpo espiritual é energético, é de energia. Muito embora nós tenhamos também células, nós tenhamos órgãos, né? Então os órgãos que nós temos no corpo físico, nós temos no corpo espiritual. Um pouco modificados, mas nós temos. O cérebro perispiritual. O André Luiz tem no mundo maior, ele está lá analisando um obsessor e um obsediado. Então ele está analisando o cérebro do obsessor e está analisando o cérebro do obsediado. Então, o perispírito não é um gás assim, sem forma, não. São órgãos, são tecidos espirituais, são células espirituais, né?
E é isso que ele está analisando aqui, né? Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo, cada célulazinha minúscula, né, do nosso corpo. Nosso corpo é constituído aí de o quê? Trilhões de células, né? Não saberia dizer ao certo, mas, né? Cada unidadezinha é um serzinho microscópico, né? Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Né? Ia começar a comunicação. Mas é interessante, né? Cada célulazinha é um motorzinho elétrico, sob o comando da mente, do pensamento. Né? A mente que é o general, o condutor desse batalhão de células que a gente tem. Por isso é que as terapêuticas energéticas, elas crescem tanto. As terapêuticas bioenergéticas, né? Eu, na época que eu estudava, terminando o curso de psicologia, eu ia sempre no Congresso Brasileiro de Terapias Bioenergéticas, em Curitiba. Então tinha de tudo lá. Tinha florais, acupuntura, yoga, tinha um monte de vertentes, né? Cristalterapia, coisa daqui, dali. Porque que se baseiam no corpo energético. Não se baseia apenas no corpo físico, né? Mas na estrutura energética do nosso ser, né? Acenou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre, em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Vejam bem, eram 18 encarnados. Provavelmente muitos com possibilidade de dar a comunicação ali, né? Mas apenas um surgiu em possibilidade de atender. Apenas um estava em condição para receber a mensagem. Né? E aqui no caso são 6 entidades voltadas ao bem. Não são entidades necessitadas. Aqui no caso são entidades voltadas ao bem. A psicografia, ela tem uma coisa interessante, que é diferente da psicofonia. A psicofonia é quando o espírito fala através da nossa voz. Né? Então o médium, ele fala com a voz do médium, né? Mas o pensamento que vem é o pensamento do espírito, que nós estamos sentindo a presença. No caso da psicografia, eu escrevo aquilo que o espírito está ditando ou aquilo que ele está desejando que eu escreva. Né? A psicografia, ela não se presta muito aos espíritos inferiores ou necessitados. A psicografia, ela tem essa peculiaridade. Embora seja possível a comunicação desses espíritos também, mas ela não é muito prática para esse tipo de comunicação. Por quê? Porque a psicofonia, a conversa na reunião mediúnica, é mais prático quando a gente pode dialogar com o espírito sofredor, para ajudá-lo, para orientá-lo, esclarecer, amparar. Né? Agora, a psicografia, ela é mais importante e é mais prática no sentido de recebermos mensagens instrutivas. O espírito quer dar uma mensagem para o grupo, né? Ou para o próprio médium, então ele escreve lá. Né? Não precisa daquele diálogo, propriamente, que a entidade necessitada precisa. Né? É interessante que os trabalhos voltados para a psicografia, eles têm uma tendência a ter uma vibração muito boa. Né? Tem a tendência a ter uma vibração muito boa, justamente porque ele se presta a outro tipo de entidade. Né? Então, as experiências que a gente teve nesse sentido, em grupo, exercícios de psicografia e tal, demonstram isso. Né? Ele se presta e gera uma energia muito boa. Porque é um ambiente mais seleto, apenas para recepção de mensagens, não para doutrinação de espíritos. Né? É diferente da psicofonia, nas reuniões de desobsessão. Né?
Muito bem, então só o Calixto vai escrever, né? Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. E aqui está uma coisa interessante também, né? O espírito, ele se colocou do lado do médium, né? Do lado do médium. E não precisa necessariamente aquela ideia do espírito incorporar no médium, né? Como a gente vê nos filmes, às vezes, aquela coisa meio folclórica, né? Que o espírito vai e entra dentro do... Aí o médium já... Aí depois o espírito sai do médium, aí entra numa vasilha de água, aí o cavalo vai e bebe a água e o cavalo incorpora. Não tem... Né? Tem aquelas coisas meio folclóricas, né? Com relação à mediunidade, mas isso é lá da Broadway, lá do Hollywood, então não tem nada a ver com a realidade espiritual, né? Até o espírito não precisa propriamente entrar no médium. Essa que é a questão, não precisa propriamente entrar no médium, né? A simples presença ao lado do médium, o médium já pode sentir as vibrações do espírito, né? E pode começar a captar a mensagem que o espírito quer transmitir, né? Mas aí está falando de sensação, né? A sensação do envolvimento energético, de parecer que o espírito está, né? Ela pode até existir, não significa que houve de fato. Agora, isso pode acontecer? Pode. Tá? Até assim, quanto menos evoluído o espírito, maior a necessidade de acoplamento, vamos dizer assim. Quanto maior as irradiações do espírito, quanto maior o seu poder, mais distância até ele pode ter do médium. Entendeu? Inclusive tem comunicações que são feitas à distância. Né? O espírito nem está ali no ambiente. Nós recebemos como a gente recebe uma transmissão via satélite lá do outro lado do mundo. A gente recebe comunicações por meio telepático, né? Telealimentação. Tem até um caso nos domínios da mediunidade, né? Agora, quanto mais necessitado o espírito, às vezes ele necessita de maior proximidade, tá? De alguma forma é a relação perispírito a perispírito, né? Essa relação vibratória, né? Por exemplo, o meu campo vibratório, ele é muito maior, é um ovo áurico que a gente chama, né? Então a gente pode estar até mais ou menos distante e os nossos campos estarem se encontrando, né? Às vezes você está conversando com alguém e você não está trocando apenas palavras, você já está interagindo vibratoriamente, mentalmente, você já está interagindo com a pessoa, né? E a gente troca muita energia assim com as pessoas, né? Então, no caso aqui, né, o Calixto, nós vamos ver a sequência aqui, né? O Calixto se colocou ao lado do médium, né, que o recebeu com evidente sinal de alegria, enlaçou-o, né? Olha aqui, ó, enlaçou-o com o braço esquerdo, né? Como se estivesse abraçando assim, com o braço esquerdo, e alçando a mão até o cérebro do rapaz, né, colocando a mão no cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então o espírito tocou os centros da memória, como que se estivesse se conectando ali aos pensamentos, às lembranças do médium, né? Estabelecendo um contato mais estreito com o médium, né? Então vamos ver o que acontece aqui na sequência. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante, do espírito, misturava-se às irradiações do trabalhador encarnado, do médium. Então pouco a pouco foi misturando as irradiações da mente do espírito com a mente do médium, né, do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Quer dizer, além daquela que já existia, com o contato com o espírito, assumiu uma nova cor e uma nova luminosidade, né?
Alexandre aproximou-se da dupla em serviço, quer dizer, agora o Alexandre vai participar desse processo também. Aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra, a mão, né, sob o lobo frontal do colaborador humano. Quer dizer, o Calixto já estava ali ligado ao encarnado, ao médium, aí o Alexandre também veio, o mentor Alexandre veio, e colocou a mão sob o lobo frontal do encarnado, né? Como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Olha que interessante, né? Por quê? Porque a região do lobo frontal, que é a região mais evoluída do nosso corpo, né, encarnado, nosso corpo material, é também a região do senso ético, do autocontrole, do domínio próprio, né? Então, por exemplo, a pessoa que bebe muito, a pessoa que, né, ela inibe o funcionamento dessa região. Por isso que ela fica mais solta, mais alegre, né, mais espontânea. Por quê? Porque inibe as fibras inibidoras. Inibe aquilo que está inibindo ela, aquilo que está controlando ela, né? Então, como que apaga essa região frontal? Então, Alexandre, ele diminuía um pouco o autocontrole do médium, a inibição do médium. Por quê? Porque nós somos, às vezes, tímidos, inibidos, né? Será que é meu? Será que não é meu? Não sei, estou com vergonha e tal, né? E o Alexandre, ele como que inibia o controle do médium, para que ele deixasse fluir melhor a comunicação. Se tratava de uma comunicação elevada, de um espírito responsável, não era um espírito desequilibrado, né? Não exigia aquele controle mais intenso. Então ele procurava inibir essa região para que ele deixasse fluir a mensagem, né? Né? Eles têm procedimentos que a gente nem entende muito bem, né, Fernando? Isso aqui até dá para a gente entender, mas eles são médicos, são psiquiatras, psicólogos, né? Pessoas assim de uma visão técnica muito profunda, que a gente devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Então a gente nem sabe a extensão dos procedimentos que eles usam. Tem dia que a gente dá um trabalho danado para eles, né? Porque a gente chega com a mente lá toda atrapalhada, com as emoções toda complicada, e eles nos ajudam no sentido de nós nos equilibrarmos. Não somente no centro, mas também no nosso trabalho, né? Nosso espírito protetor, em casa, quando a gente está lá meio precisando. Eles também aplicam esses recursos, esses procedimentos, para nos ajudar no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente está na atividade profissional, existem espíritos que nos acompanham, né, e nos ajudam na nossa atividade profissional, técnicos nessas áreas que nós trabalhamos, seja em escritórios, né, seja em parte de medicina, seja dando aula, né, ou qualquer outra atividade empresarial. Existem espíritos treinados para nos apoiarem nas áreas em que nós trabalhamos. Se nós orarmos com frequência, se nós mantivermos as portas de acesso aos espíritos bons, nós sempre encontramos soluções criativas, né? Nós encontramos resoluções para aqueles problemas difíceis, às vezes, que a gente enfrenta, né? Então, isso é uma coisa do dia a dia. E na reunião mediúnica assume um caráter mais importante ainda, né? Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Né? Iniciando a mensagem, né? A paz de Jesus seja convosco, né? Então, você vê quanto a gente vê uma mensagem, às vezes não faz ideia do imenso trabalho que os Espíritos tiveram até que a gente tivesse em mãos uma mensagem, por mais simples que ela seja, né? Olha só como é complexo, né? E ao mesmo tempo como é bonito e sublime, né, o trabalho dos Espíritos amigos, né?
Isso faz até com que a gente olhe com outros olhos e se cuide mais, né? No sentido de, tanto nas reuniões mediúnicas quanto nas reuniões públicas, né, a gente se prepare. Né? A preparação é quase tudo para os nossos trabalhos espirituais. A preparação do campo íntimo, né? Até para nós recebermos essas instruções dos Espíritos. Né? Para a gente aproveitar bem os recursos da casa, é importante a gente criar um fator de recepção. Né? A gente se preparar. Às vezes em casa faz uma leiturazinha de um livro, de um evangelho, né? De um romance. Né? Porque aí quando chega aqui, nós já estamos com boa parte do trabalho realizado no campo interno. Aí fica fácil dos espíritos nos ajudarem, né? Fica muito mais fácil. Sim, existem médiuns que recebem, né, imagens, desenham, pintam, né? Existem médiuns que se especializam nessa área de recepção mais artística, né? Outros recebem músicas, né? Melodia, letra, depende, poesia, né? Então é uma área importante também, a área da arte, né? Das pinturas, desenhos, né? É lógico que se nós já temos essa facilidade, se nós já temos uma certa vocação para aquilo, é mais fácil dos espíritos nos utilizarem nesse sentido, né? Se a gente já gosta de poesia, tem uma facilidade com poesia, os espíritos vão encontrar mais facilidade de nos influenciarem, né? Se a gente gosta de escrever, o Chico Xavier, por exemplo, o Emmanuel, ele pedia eventualmente que o Chico lesse determinado autor. Tem uma época lá que ele, olha, Chico, seria bom você ler obras de Jorge Wagner, não é? Que acho que é um romancista, né? Então leia lá que ele tem um estilo interessante para você aprimorar a sua capacidade de sintonia conosco, né? O Chico queria escrever romances, tal, então o Emmanuel falou, leia as obras de Jorge Wagner, que você vai oferecer recursos maiores para nós, né? Assim como o Emmanuel pediu para o Chico estudar português, né? Falou, Chico, você tem que estudar concordância verbal, porque está difícil, né? É difícil a gente transmitir a mensagem corretamente por teu intermédio, se você oferece algo tão precário em termos de conhecimento básico, né, de português e tal, né? Imagina a gente, se a gente fosse eu, então for, né, é mais precário ainda, mas os espíritos precisam que nós ofereçamos algo, né, para que eles utilizem esse algo que a gente oferece, né? Por exemplo, a gente pega uma máquina de escrever, de datilografia, né? Você quer escrever uma mensagem através da máquina. Por mais bonita que seja a mensagem, você vai ter que usar os caracteres que são disponíveis. Se tem um caractere lá que está meio torto, meio fora de alinhamento, a mensagem final ela vai ser conforme as qualidades da máquina. Se estava faltando uma determinada letra na máquina, né, o espírito, aquele que vai transmitir a mensagem final vai estar faltando aquelas letras lá, que a máquina não possui, né? Então esse é um exemplo que os espíritos também utilizam para a gente, né? Bom, gente, acho que tá bom, né? Por hoje nós vamos finalizar. Semana que vem a gente continua.